Boa noite, irmãos. Vamos dar início ao nosso culto dessa noite. Pedir para os irmãos estarem de pé, para a gente poder cantar o primeiro cântico. Vem, esta é a hora. Vem, esta é a hora de adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher um tesouro maior terá. Vem, essa é a hora de adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher o tesouro maior terá. Toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher um tesouro maior terá. Ainda de pé, irmãos, eu vou pedir para o irmão Carlinhos estar orando ao nosso Senhor. Nosso Deus e Senhor, nós agradecemos a Ti pelo nosso dia. Muito obrigado, Pai, por esse momento. Nós podemos estar aqui reunidos cantando louvores ao Seu nome. Obrigado por nos trazer, Deus, com saúde. Nós podemos, Deus, nesse momento engrandecer a Ti, que o Seu nome seja exaltado nas alturas, que o Seu nome, Deus, por toda a eternidade seja honrado e glorificado por nossas vidas. E nós rogamos, Deus, que nesse culto nós possamos estar dedicando ao Senhor, aprendendo a Sua palavra, em todo lugar desse mundo, Deus, em que a Sua palavra, Deus, está sendo pregada, seja virtualmente ou presencialmente, que o Senhor, Deus, nos ajude a confiarmos no Senhor, a aprendermos e a realmente compreendermos, Deus, o Seu plano, a Sua vontade em nossas vidas, Pai. Nos ajude, é isso que nós rogamos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém, Pai. Pode sentar, irmãos. Vamos cantar o último cântico, antes da gente ouvir a palavra de Deus. Jesus, em Tua presença. Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui,
sua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar, Senhor, e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar, Senhor, e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Muito bem, irmãos, vamos ouvir a palavra de Deus, pastor Ricardo. Boa noite, irmãos. Hoje a casa está praticamente cheia, né? Com relação às cadeiras que a gente colocou à disposição. Como eu falei para o irmão Adriano, né? Chegou uma van ali e começou a descer gente que não parava mais. Foi muito bom, né? É bom rever vocês. A gente sempre se lembra de vocês, tá? No sentido de estar orando por vocês também e no sentido de nossas conversas também, né? Os rapazes sempre se lembram e faz uma grande falta, né? A alegria que vocês traziam para nós, tá? Irmãos, vamos para o livro de Mateus, no capítulo 5. A gente vai continuar o nosso estudo, tá? A gente parou no versículo 6, mas a gente vai ler toda a passagem, tá? Aqui é Mateus, capítulo 5, versículo 1. Que diz assim: Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo a boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Vamos orar, irmãos? Senhor Deus, obrigado, Pai, por mais esse momento que aqui estamos reunidos, Pai, em Teu nome.
onde viemos, Pai, com o nosso coração voltado para Ti, Pai, para estar Te adorando e aprendendo mais a Sua palavra. Pai, nos ajude, nos conceda, Pai, essa graça de estar entendendo, Pai, aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas. Senhor Deus, obrigado por tudo, é isso que eu oro a Ti, agradecido em Cristo Jesus. Amém. Bom, então a gente está há algum tempo já nessa passagem, né? E dentre uma mensagem e outra, tem alguns irmãos que estão pregando, né? O Carlinhos, o irmão João, até mesmo o pastor Edson, e a gente ainda vai falar um pouco sobre esse versículo número 6, que a gente já pensou a respeito dele, né? Sobre essa bem-aventurança que vem de sentirmos fome e sede da justiça de Deus. Isso vai, conforme o versículo diz, não é? Os que tiverem esses desejos diante de Deus, é claro que eles vão ser fartos. É claro que Deus, ele não desampara aqueles que batem, aqueles que pedem, aqueles que buscam. Deus está pronto para isso. Principalmente quando, conforme nós vimos, não é? Na última mensagem a esse respeito, né? Que essa fome e sede deve ser algo que deve acontecer na vida daqueles que creram em Cristo Jesus, aqueles que têm vida em Cristo Jesus. Caso contrário, é algo de se preocupar. Se nós não temos uma fome, se nós não temos sede, é sinal de que nós não estamos, de certa forma, vivos. Nós não temos vida. E se nós não buscamos as coisas relacionadas à justiça de Deus, a fazer a sua vontade, a andar nos seus caminhos, a ouvir os seus conselhos, e o que nós vamos estar pensando mais hoje, o mundo ele tem outras coisas para oferecer para cada um de nós, que tira de nós essa fome, esse apetite pelo nosso Deus. Então nós temos que ter muito cuidado. Se nós queremos ser pessoas bem-aventuradas, se nós queremos ser pessoas felizes, satisfeitas com aquilo que realmente tem valor em nossas vidas, aquilo que é eterno, a gente tem que prestar atenção no que Jesus está dizendo aqui. Como nós vimos, ou bem sabemos já, as palavras de Jesus é totalmente contrária àquilo que o mundo ensina. É totalmente oposta. A maneira de Jesus pensar e os seus ensinamentos diante de nós é a maneira como o mundo apresenta para nós a alegria, a satisfação. Então, cristãos, ou nós que somos cristãos, cremos no nosso Senhor Jesus Cristo como Salvador de nossas vidas, nós temos esse privilégio de ter os nossos olhos abertos, não apenas com relação à nossa vida eternal, no momento em que nós cremos em Cristo e aceitamos Ele como nosso Salvador, livrando a nossa alma do inferno, não apenas com relação a isso que é tudo em nosso viver, mas com relação a um caminhar aqui nessa terra. Nós podemos já desfrutar muito do céu no nosso caminhar aqui na terra. E todos nós cristãos, deve chegar um momento em nossas vidas que a gente deve ficar cada vez mais conscientes com relação a esses princípios e essas verdades. O apóstolo Paulo, ele demonstra um pensamento assim, de amadurecimento, no livro de Filipenses, no capítulo 3 de Filipenses. Filipenses capítulo 3, a partir do versículo 1. Filipenses 3:1. Olha o que Paulo diz, resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Está falando de uma alegria, de uma satisfação, de um regozijo, de um gozo, Resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão, porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus no Espírito, e nos gloriamos em Jesus Cristo, e não confiamos na carne. Ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. Ele fala a respeito de si, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus, segundo a lei, fui fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo. Olha
pensamento aqui, como eu disse, né, amadurecido de Paulo com relação àquilo que Deus pode oferecer para nós em Cristo Jesus, com relação ao que o mundo pode oferecer para nós e conquistas, satisfações nesse sentido, sermos reconhecidos dessa maneira. Paulo, ele era um grande homem, né, reconhecido nos seus dias, como ele bem disse, dos versículos 5 e versículo 6. Mas tudo isso para ele não trouxe a satisfação, algo que que pudesse saciar toda a sua alma. Ele encontrou apenas isso somente em Jesus Cristo. O mundo tem muitas coisas para oferecer para nós, mas quando nós nos deparamos com Cristo Jesus, a verdade de Cristo, o seu amor derramado por cada um de nós, irmãos, tudo aquilo que o mundo pode oferecer para nós deve ser considerado, como Paulo diz, né, como escória, como algo desprezível, reputado como perda, algo que a gente considera, e não vê nada de valor. É difícil a gente fazer isso, olhar para coisas do mundo, conquistas do mundo, pessoais, materiais, e ter um pensamento assim, considerar como uma escória. É difícil isso, ter esse tipo de mentalidade. Então o mundo, ele não seduz dessa maneira, ele sabe trabalhar, sabe estimular o nosso eu, os nossos desejos, as nossas vontades, as nossas buscas, para que cada vez mais fique difícil isso, E Paulo, ele também coloca em termos assim que é difícil, porque ele diz no versículo 8, no final, no meio do versículo, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas, eu as considero como escória, como esterco. É algo difícil de se fazer, algo que nós não queremos fazer. Trocar todas as coisas pela causa de Cristo, ou amar ou desejar Cristo mais do que tudo aquilo que o mundo pode oferecer para nós, irmãos, é algo que a gente deve colocar na balança e sempre pender, sempre estar voltado para aquilo que Cristo oferece para nós. Então, como cristãos, Paulo lhe demonstra isso aqui, e ele demonstra o ganho maior que ele recebeu. No versículo 9 ele fala, seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo, a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte. É claro que isso vai trazer para nós a satisfação que nós tanto desejamos. Quanto mais nós conhecermos de Cristo, quanto mais a gente trocar as coisas do mundo por aquilo que Cristo é para nós, é claro que nós vamos ser plenamente satisfeitos em Cristo Jesus. É isso que Jesus está falando ali naquele sermão do monte, diante dos seus discípulos e diante da multidão. Está fazendo eles pensar, está fazendo cada um de nós pensarmos, para que a gente possa chegar a um ponto também de decidir. Olha, todas as coisas desse mundo eu considero como esterco, como escória, não tem valor algum comparado ao que nós temos em Cristo Jesus. Mas para chegarmos a esse ponto é dificultoso. Nós estamos falando de domingo de manhã a respeito de ciladas do inimigo em nossas vidas, e como ele sabe trabalhar elas diante de nós, como ele sabe mexer com a nossa ansiedade, com a nossa preocupação, com o nosso ego. As ciladas, como eu venho dizendo, não é algo assim que é escancarado, é algo difícil de se ver. Então a gente tem que tomar muito cuidado, e a maneira da gente se livrar dessas ciladas, ou livrar de uma mentalidade que existe no mundo, que afasta muitos cristãos da fé em Cristo Jesus, é cada vez mais a gente olhando para dentro de nós, para o nosso interior, e fazendo comparações assim. O que eu tenho considerado como perca para poder estar mais perto de Cristo? Ou o contrário, para não estar mais perto de Cristo, eu não tenho perdido nada, não tenho deixado nada de lado. São pensamentos assim que vai fazer a gente ficar alerta e entender, será que eu estou tendo uma maturidade como Paulo, ou caminhando para essa maturidade? Entendendo que isso, ele já diz no versículo 3, resta, irmãos meus, versículo 1, que vos regozijeis no Senhor, entendendo que isso vai trazer uma felicidade para nós, uma verdadeira alegria. O mundo sabe nos seduzir, essa é a grande realidade, e nós bem sabemos disso. Isso que é o pior, nós bem sabemos disso. E mesmo assim, muitas vezes, nós não queremos ouvir os conselhos de Deus. Isso é um mau sintoma em nós, um sintoma de que nós não estamos tendo o apetite
fome e sede daquilo que vem de Deus. De certa forma, aí está sendo saciado por coisas que há no mundo, né? Semana passada, o irmão João ele citou até um exemplo de um jovem em sua mensagem, né, que era Demas, 2 Timóteo capítulo 4, que é um claro exemplo disso aqui, do que nós estamos falando. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 10, Paulo falando a respeito desse jovem. Porque Demas me desamparou amando o presente século e foi para a Tessalônica. É só apenas esse início do versículo, né, que foi o versículo que o irmão João comentou e tem muito a ver com o que nós estamos falando também. Demas me desamparou amando o presente século. Demas deixou, abandonou. Demas largou tudo que vinha fazendo ao lado do apóstolo Paulo, ao lado da igreja, servindo a Deus, abandonou, desamparou, deixou Paulo, né, sozinho. E o motivo é bem claro, né, porque ele amou o presente século, ele ficou admirado pelo presente século, a atualidade dos seus dias, ou o presente século nosso também, a atualidade dos nossos dias, o presente que nós vivemos diante do mundo. E em todas as eras, em todos os séculos, o Deus desse mundo sempre continua sendo o mesmo, Satanás. Sua estratégia diante dos homens é sempre a mesma: seduzir e enganar. É sempre, do princípio até o fim, esse é o desejo e a ambição do coração dele diante dos homens: seduzi-los e enganar. Cada um de nós sofremos esse tipo de sedução. Cada um de nós, diante daquilo que nós temos que enfrentar nesse presente século, somos tentados também a desamparar, a apostar da nossa fé em Cristo Jesus, diante das seduções que o mundo oferece para nós. Demas, ele amou o presente século. O coração dele, né, se voltou mais para a realidade dos seus dias do que para aquilo que ele estava vivendo diante de Deus. Ele amou o presente século. Irmãos, nós somos tentados a isso também, a amar. Então, todos esses pensamentos que o mundo coloca em nós, ou tenta colocar diante de nós, todas essas coisas elas vão minando de nós, vão tirando de nós toda a fome, toda a sede, todo o apetite e o anseio pelo nosso Deus. Isso é um perigo para nós. Quando nós desejamos mais coisas do presente século do que está, né, como muitos salmos dizem, estar às ombreiras das entradas da casa de Deus para ouvir, ou, né, diante da sua palavra, ouvindo e meditando nela no seu lar ou em outros momentos do seu dia a dia. Quando as coisas do mundo são mais, não é, atrativas para nós do que a palavra de Deus, olha, como que a gente vai sentir fome e sede da justiça de Deus, da retidão de Deus, de uma vida piedosa diante de Deus? É claro que a gente não vai sentir. É claro que a gente vai, não é, ao contrário disso. As coisas do mundo elas vão, não é, nos sufocando, vai nos enchendo. A gente vai olhando para a palavra de Deus como talvez um alimento que não queremos que faça parte do nosso cardápio. Muitas coisas na palavra de Deus nos confrontam, falam contra o nosso eu, contra essas vontades. A gente acaba, não é, trocando, invertendo os valores. Precisamos ter muito cuidado com relação a isso, né? Temos um claro exemplo também, a gente já aprendeu numa quarta-feira, a respeito de Sansão. Sansão era um homem que era guiado pelos seus olhos, era guiado pelas suas paixões. Ele batia o olho, né, e de repente ele já se desviava. Sansão talvez foi um homem que foi chamado, né, para libertar o povo de Israel, mas de certa forma viveu grande parte, ou, né, a maioria da parte da sua vida longe desse propósito, não entendendo isso. Do porquê? Por causa da concupiscência dos seus olhos, por causa dos desejos do seu coração, né? Ele ia andando, de repente ia para uma cidade, né, como nós vimos algumas cidades, Tina e Gaza. Ele descia até naquela cidade, via uma mulher, se apaixonava por ela, algo assim instantâneo. De repente já estava envolvido, não é,
sujeito a ser escravizado pelos soldados inimigos, na mão dos inimigos. Tudo por quê? Pelo desejo do seu coração, o anseio do seu coração, não sabia controlar isso. Ali ele entendia que era algo que saciava a sua vontade, saciava. Algo alegre para ele. Nós aprendemos muita coisa a respeito de Sansão. O quanto ele sofreu por ter um pensamento assim, né? Quanto ele, por ter seus olhos e colocar seus olhos onde não devia realmente. Os olhos foram arrancados no final da sua vida. Ficou preso durante muito tempo, né? Rodando um moinho ali, escravizado pelos inimigos. Então o mundo ele sabe nos seduzir, e é sempre essas entradas, como se a gente fosse resumir, não é, a maneira como o inimigo trabalha, não é? João fala a respeito disso, a respeito dessa concupiscência da carne, dos olhos, da soberba da vida. Coisas que não são do Pai, mas são do mundo, e a gente tem que confrontá-las, a gente tem que viver diante delas. Mas nós, como cristãos, e buscando essa bem-aventurança que vem da palavra de Deus, que nos alerta dia após dia, nós devemos entender e ficar cada vez mais conscientes. Olha, isso aqui não vai me trazer nada. Pode trazer uma satisfação, mas isso aqui não é algo duradouro, é algo enganoso. Paulo fala em Efésios de concupiscências do engano, para a gente se despojar do velho homem, que ele está repleto disso, concupiscências do engano. Pedro fala na sua carta também que nós devemos viver nessa terra como peregrinos, como forasteiros, e que existem concupiscências em nós que combatem contra a nossa alma. Nós não sabemos bem a respeito disso. O engano que há no desejo que o mundo ele instiga em cada um de nós, estimula em cada um de nós. Sabemos bem isso, o engano que há por trás. O combate não está buscando, não está visando o bem para a nossa alma, mas como Pedro diz, está combatendo contra a nossa alma. Nós sabemos que a satisfação nossa é apenas e somente através de Cristo Jesus. Não devemos, né, deixar fugir do nosso pensamento esse entendimento, essa ideia. Mas nós vamos ser tentados a deixar com que coisas do mundo tirem de nós todo o paladar, todo o sabor que vem da palavra de Deus, como um mel. O mundo vai roubando isso de nós. O mundo vai, a palavrinha que eu disse na última vez, né, empapuçando, né, todo o nosso estômago, e vai nos enchendo com coisas desse mundo, que a palavra de Deus para nós não queremos deixá-la de lado. Não sentimos mais o gosto da palavra de Deus quando a gente está lendo ela e aprendendo dela. Está pensando em outras coisas. Cada um de nós aqui, irmãos, estamos vivendo, né, nessa presente era, nesse presente século, e a nossa luta, a nossa batalha vai ser sempre a mesma, como desses homens fiéis. Muitos permaneceram firmes na fé e foram até o fim das suas vidas servindo a Deus, como o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro. E muitos também abandonaram, desanimaram, desampararam um ao outro, como Demas e outros homens e mulheres. Há uma parábola que nós conhecemos bem, que é a parábola do filho pródigo, em Lucas capítulo 15, só para a gente relembrar alguma coisa dela rapidinho. Lucas capítulo 15, a partir do versículo 11, né? Lucas 15, 11. Um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos.
e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e moveu-se de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e beijou-o. E o filho disse ao pai, Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e ponde-lhe um anel na sua mão e sandália nos pés, e trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Então, uma passagem, como eu disse, nós bem conhecemos, sabemos várias lições que essa passagem coloca diante de nós, que continua sendo a realidade muitas vezes em nossas vidas, ou a luta em nossos desejos. Entender ou achar que no mundo nós podemos nos satisfazer, vivendo como bem nós queremos, que isso vai trazer satisfação para nós, sem ter a palavra de Deus nos alertando, sem ter Deus nos ensinando e direcionando as nossas vidas. É assim que nós olhamos para a vida do mundo, é assim que nós somos seduzidos a ser enganados pelo nosso inimigo, ou pelo curso desse mundo, pela mentalidade que existe nesse mundo. A olhar e entender, olha, a vida no mundo, ou a vida longe do meu Pai, é uma vida melhor. Posso fazer o que eu bem quiser, o que eu bem entender. Mas o interessante, o que eu vejo como um ponto importante para nós olharmos, de acordo com o que nós estamos aprendendo, é o que diz no versículo 17, E caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Eu aqui pereço de fome. O que fez ele cair em si foi o passar fome. Por isso que é importante para nós, irmãos, termos fome e sede, mas daquilo que nós já experimentamos, que é a justiça de Deus, principalmente na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. O quanto é importante cada um de nós sentirmos essa falta, sentirmos essa necessidade de entender: eu não consigo, eu não posso viver longe da palavra de Deus. Quando a gente começar a ser seduzido, lembre-se dessa passagem, lembre-se desse pensamento. Mais cedo ou mais tarde o mundo, não há nada no mundo que pode oferecer satisfação para nós. O versículo 16 diz no final, e ninguém lhe dava nada. Esse mundo não tem nada de bom a oferecer para nós. Os pensamentos não são relacionados a algo que vai trazer para nós alegria ou nos trazer felicidade. Ninguém, nesse mundo, ou diante da mentalidade desse mundo, pode nos oferecer algo que vai ser algo duradouro e eterno em nossas vidas. Mas quando ele passou fome, quando ele estava naquela condição, humilhante, que ele entendeu: olha, quantos trabalhadores na casa do meu pai têm pão, e eu aqui pereço de fome. Foi da palavra de Deus, foi o pão, como nós associamos, aquilo que vem da boca de Deus, que realmente nos dá vida, que realmente nos mostra a direção, nos faz cair em si. Então é bom para nós, se a gente tem vontade e desejos e anseios relacionados à palavra de Deus, aquilo que Ele pode oferecer para nós, a sua justiça, desejos de querer caminhar, de modo que agrada ao nosso Deus, andar de acordo com a verdade. Mas quando a gente vai deixando isso de lado, irmãos, é perigoso isso para nós. Pode ser sintomas relacionados a essa falta de apetite, que demonstra uma doença espiritual, que é muito pior do que uma doença no nosso físico. A gente está vivendo dias maus relacionados a isso, essa enfermidade, esse vírus espalhado por todo o mundo, e o mundo ele se mobiliza para
de certa forma, né, encontrar uma solução. Mas e com relação a essa enfermidade espiritual que o homem sem Cristo enfrenta e vai ficar mais claro para ele ainda se ele partir desse mundo sem Cristo Jesus? Nós temos isso claro em nossas mentes, através da palavra de Deus. Precisamos ajudar pessoas ao nosso redor a entender essa verdade também. Precisamos nos ajudar uns aos outros, né? Quando a gente vê sintomas em nós, demonstrando que a gente está se afastando. Há muitas coisas que podem demonstrar para nós que a gente está perdendo o apetite da palavra de Deus. A falta de alegria que vem da palavra de Deus, né? Como diz os versículos finais nesse reencontro com o Pai, não é? A alegria que foi naquela casa era assim antes também, naquele lar. Mas o filho desprezou isso. Ele não via mais ali motivos de alegria para estar ali junto com sua família, com seu pai, naquela casa. Ele não via mais isso. Então, a falta de alegria em nós com relação à palavra de Deus e, né, a nossa comunhão uns com os outros. É um sintoma a respeito disso. A falta de paz em nosso viver. Ou até mesmo o contrário, uma alegria com as coisas do mundo, né? Nós não podemos nem chamar de alegria, talvez, uma euforia com as coisas do mundo, que a gente sabe que vai passar, não é uma alegria aqui, não um regozijo como aquilo que Deus oferece para nós. Mas a gente está muito eufórico com coisas desse mundo, é um sintoma também de que, não é, algo pior pode acontecer em nossas vidas, no sentido da gente, não é, e caminhar para essa a falência espiritual e perder o apetite da palavra de Deus. Davi passou por momentos assim, onde ele perdeu, estava vivendo, não é, uma vida longe da vontade de Deus, entendendo que tudo estava certo na sua vida. Devemos prestar muita atenção no nosso viver, irmãos, e sempre fazer como Paulo, né? Considerar aquilo que nós temos diante de nós, considerar os nossos caminhos, considerar os nossos feitos, considerar os nossos pensamentos, os nossos hábitos. Espera aí, isso está me levando para onde? Está me levando para cada vez mais próximo do meu Pai, próximo da palavra de Deus, próximo da comunhão com os irmãos, ou para onde isso está me levando? Apetite pela palavra de Deus, o desejo pela palavra de Deus. Tem um versículo também em Hebreus, capítulo 12, não é? Que fala sobre uma correção dos filhos, que foi o que aconteceu com aquele jovem, não é? Versículo 5, Hebreus 12, 5. E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmais quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Aquele jovem, ele aprendeu uma grande lição. Ele foi corrigido por todas aquelas circunstâncias, mas eu acredito que a maior lição dele realmente foi quando ele se deparou de frente com o seu pai ali esperando, mostrou para ele todo o amor. Essa foi a maior lição que ele aprendeu, que ele sentiu realmente. Olha, meu pai está esperando, não me desprezou, não me rejeitou. Nós sabemos, irmãos, que nós fazemos muitas coisas que desagradam o nosso Deus. Nós sabemos que muitas coisas que nós fazemos vai retirando de nós, como esse pensamento, né? Vai retirando de nós a vontade, o apetite da palavra de Deus. Mas como filhos, é muito importante a gente sentir essa necessidade no nosso viver, sentir esse desejo de querer estar perto do nosso Deus, da sua palavra que vai nos repreender, que vai nos corrigir, porque essa é uma atitude de filho. É uma atitude de filho realmente. E isso para nós é algo assim glorioso, é uma segurança para nós. Se no nosso coração
para nós está tudo, né, normal. As comidas desse mundo, aquilo que o mundo oferece para nós, nós sabemos como talvez um alimento, né, gorduroso, a gente sabe que faz mal para nós. Mas o nosso pensamento diante de um alimento assim, muitas vezes nós falamos assim, olha, é algo que eu sei que faz mal, mas eu gosto disso. Né? Com relação a uma gordura, por exemplo, numa carne, não é? Muitas vezes eu tenho pensamentos assim, eu sei que faz mal, mas eu adoro uma gordurinha, né? Já me fez muito mal, já me deu até um cisto na vesícula, isso, tive que parar e tal. Coisas desse mundo, nós sabemos o quanto ela faz mal para nós, mas a gente nunca deve ter esse tipo de pensamento. Eu sei que faz mal, mas eu gosto disso. O sabor é agradável. Se a gente tiver pensamentos assim, irmãos, o nosso desejo, o nosso anseio por Deus, ele vai se esfriando. E como filhos, se somos filhos de Deus, nossa vida está nas mãos do nosso Pai, guardada em Cristo Jesus, escondida em Cristo Jesus. Mais cedo ou mais tarde nós vamos sentir essa fome, esse anseio. Não devemos pensar duas vezes. Cair em si e voltar. Olha, eu não tenho para onde ir, eu vou voltar para a casa do meu pai. Pedir perdão, Senhor, Pai, eu pequei contra Ti. Me receba como um dos seus servos, né, o pensamento daquele jovem. O pai está de braços abertos esperando, né, mas essa é apenas uma parábola, né, que Jesus conta a respeito desse jovem, que deve nos servir de grande ensino, né? Não é necessário nós errarmos para poder aprender. Jesus já deixou esse exemplo. Nós temos o exemplo do povo de Israel todo, né, no Velho Testamento, né, que a gente poderia olhar como um livro de lições do povo de Israel. Se voltam para Deus, se rebelam contra Deus, sofrem, são castigados, pedem perdão, voltam para Deus. Nós somos tentados a esse mundo, irmãos, a viver esse ciclo, tá? Mas como diz o versículo que nós estamos aprendendo, né? Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Se nós sentirmos essa fome, sentirmos essa sede, sentirmos esse anseio pela palavra de Deus, pela sua justiça, por aquilo que é, né, da vontade de Deus, aquilo que vai fazer com que a gente caminhe em retidão, em verdade, uma vida piedosa, é claro que a gente vai ser farto. Não há nada no mundo que possa substituir isso. Não há nada no mundo que possa nos alegrar mais, a ponto da gente amar esse presente século, admirar esse presente século e trocar por aquilo que a palavra de Deus nos oferece. Então, é sempre o mesmo pensamento que eu tenho colocado diante de cada um de nós. Olharmos para dentro de nós, analisarmos o nosso coração e entendermos, eu estou tendo fome e sede, mas do quê? Aonde está ligado o meu coração? Onde está ligado os meus olhos? Onde está ligado os meus anseios? Está me aproximando mais da justiça da palavra de Deus? Está me fazendo ser uma pessoa melhor aos olhos de Deus? Está me fazendo caminhar pela retidão da palavra de Deus ou não? Ou está me levando para longe? Se está nos levando para longe, é o momento da gente cair em si e entender, eu preciso voltar para onde tem algo que é duradouro, que é eterno. A palavra de Deus, né, que é o pão que sacia a nossa vida espiritual. Tá? Então, faça essa reflexão, faça essa autoanálise no seu coração. A única maneira de nós caminharmos e sermos bem-aventurados, felizes, mesmo nesse presente século. Tá? Vamos estar orando, irmãos. Pedir para os irmãos ficarem em pé para nós estarmos orando. Senhor, nosso amado Deus, nosso eterno Pai, somos gratos a Ti, Pai, por esse momento que aqui estamos. Somos gratos a Ti, Pai, pela presença de cada irmão que aqui está conosco nessa noite. Os irmãos também, Pai, que logo mais vão estar ouvindo, Pai, a Sua voz, Pai, através do áudio, Pai. Somos gratos a Ti também, Pai, pelas demais igrejas que pregam, Pai, a Sua verdade e continuam firmes, Pai, mesmo em dias difíceis que nós vivemos, Pai. Que o Senhor abençoe cada um de nós, que o Senhor abençoe cada um dos Seus filhos espalhados por todo esse mundo, Pai, que o nosso coração não venha se esfriar, Pai, por conta desse
afastamento, Pai, que nosso coração sempre possa estar voltado para Ti, Pai, que esse mundo não venha sufocar e não venha colocar no nosso entendimento, Pai, que as coisas que Ele oferece para nós, Pai, é algo que tem mais valor, Pai, comparado àquilo que o Senhor coloca diante de nós, Pai. Nos ajude a olhar para a Sua palavra, nos ajude, Pai, a ver nela, Pai, um brilho que faz com que a gente despreze todas as coisas que esse mundo coloca diante de cada um de nós, Pai. Abençoe a Sua igreja aqui presente, Pai, abençoe a vida de cada irmão também, Pai, que não está conosco, e que o Senhor possa estar cuidando, Pai, do decorrer da nossa semana, Pai, que o Senhor possa estar cuidando, Pai, da nossa cidade, do nosso país, Pai, e que essa enfermidade, Pai, possa fazer com que muitas pessoas olhem para Ti, Pai, e se preocupem, Pai, com a sua vida espiritual, que a Sua palavra possa estar chegando, Pai, à casa de muitas pessoas, Pai, com o decorrer dessa enfermidade. Senhor Deus, obrigado por tudo, é isso que eu agradeço a Ti, Pai, é isso que eu oro a Ti, em nome do Seu Filho Jesus Cristo. Amém. Irmãos, estamos terminados, tá? Que Deus abençoe a vida de cada um. Boa noite, irmãos.